Bom Olá, dia, Tina. Como é que você bom tá? dia. Tudo bem? E você? Tudo Tudo ótimo. maravilhoso. Que bom. Legal, legal. Você, Antes, você antes se apresenta, porque pode ter muita gente que vai ver, não sabe de onde você é, né? Então fala de onde você é e o que você está fazendo. bem, eu sou a Tina Álvares, e estou com o meu podcast TinaCast, THINA Cast. Eu falo sobre dicas, doses, técnicas para aumento de auto-performance pessoal e profissional. Legal. Inclusive, hoje tem um fresquinho lá que foi para o ar agora de manhã. Olha, Como evitar erros no orçamento, que agora em 2021, janeiro, todo mundo preparando a planilha aí orçamentária, né, para 2021. Então, tem, é assim, verdade. ótimas dicas de como evitar os erros, para poder Pô, ter um legal, vídeo isso é importante. Um- muito Uma, legal. uma das regras básicas de qualquer empresa ou de qualquer pessoa é gastar menos do que ganha. Só que para a Sim, gente conseguir implementar isso, tem que ter planejamento, né? tem que ter planejamento e tem que ter a planilha, né? E você fazer um É, acompanhamento ali constante dessa planilha, e não simplesmente ficar no, tentando fazer conta na cabeça. aqueles do papelzinho, né? Vai colando assim na parede. Aí não dá Exato. certo, né? Porque o que que acontece? Ou controlando pelos tickets que vêm das maquininhas que você nunca mais olha, né? Pois é, mas o que que acontece? É o lance também aí, né? Daquele dinheiro que vai pelo ralo, porque você controla os tickets, mas e o que você paga sem ser no ticket? Ah, Parou sim. num semáforo, você comprou uma jujuba, um caramelo, o Sim. cafezinho que toma durante o dia. Nisso aí, quando a gente vê, vai aí uma boa despesa no final do mês. É Então é verdade, é bom. verdade. Tem as minhas dicas lá no podcast dessa semana. Muito bem. E você está falando de que cidade? Eu sou do Rio de Janeiro, eu estou Rio de aqui Janeiro. derretendo. Legal. Rio de Já Janeiro. estou Aqui também. derretendo de calor. Já deve Legal, estar aqui, legal. já deve estar beirando os 30 graus aqui, tá? O bafo do dragão. Ah, Tá certo. É bom que chegou o verão. muito assim. Mas eu prefiro mais o tempo friozinho. Eu gosto mais. Aqui é muito quente. Ontem eu assisti a live de vocês, tá? Opa, legal. Foi assim, fantástica, eu gostei muito. E até já mexi um pouquinho lá na minha introdução, que É, justamente, pois é. né, eu vou melhorar, né, porque foi assim bem rápido, porque como eu já ia lançar o episódio de hoje, mas foi muito importante, porque eu me dei conta realmente que assim, eu não falava o que era o podcast daquela semana, não, Certo. não dizia, né? Então, isso aí eu acho que realmente é muito importante, porque prende, né, ali a atenção da É, pessoa. exato, né? E a gente percebe, né? Ontem tudo bem, a gente passou aquela estrutura básica, que é uma Sim, estrutura assim sim. que eu acho que funciona em 80% dos casos. Se usar aquela estrutura de 1 minuto e dentro do primeiro minuto você ter todos aqueles elementos, a pessoa que está escutando já vai saber se aquele conteúdo é para ela ou não e já vai ficar presa o suficiente para continuar ouvindo, né? Agora, a gente Uhum. também percebeu que tem muitas outras possibilidades, né? Em Ah, termos de sim, introdução, sim. né? Uhum. Então, E, e assim, a minha dúvida, eu tô iniciando, eu fiz a jornada do podcast, a última, de novembro. Estava até sim, vendo ali que tem 2 meses, que foi do dia, acho que se não me engano, foi do dia 3 ao dia 6 de novembro, né? Foi no isso iníciozinho do foi, mês. foi isso mesmo. E agora vai ter outra, né? Vai ter outra no dia 25, Uhum. 26, 27 e 28. Dessa vez vão ser 4 dias. Uhum. Vamos. E assim, quem não fez, gente, corre para fazer, porque eu não sabia nada, não tinha nenhuma noção de podcast, e no último dia ele foi para o ar. Foi assim, fantástico. Ou seja, no Então, eu último ainda dia, isso é importante, no último dia da jornada, você da conseguiu jornada. pôr o podcast no ar. É isso. Sim, na hora que você falou assim, agora publicar. Aí eu publiquei.
Foi fantástico. E quanto Foi que você muito teve bom. que investir? Quantos milhões de dólares você teve que investir para fazer isso? Nada. Só, só o meu tempo e o conhecimento de vocês, né? Que é assim, fantástico. Então, tanto Legal, legal. foi uma surpresa assim para todo mundo, que quando eu botei lá no Instagram, no Face, mandei no WhatsApp para os meus amigos, aí todo mundo, que isso? Está ficando importante, podcast. Mas não é legal? Percebe É muito que... bom. E tem uma coisa, né? Porque se você tivesse... Você já tem blog? Não, eu tô fazendo o meu blog. Mas você concorda que se você lançasse um blog, não teria o mesmo impacto de ter lançado um podcast? Não, Porque o não, pessoal não já tem. está meio acostumado com blog, né? Sim, sim, sim. Sabe o que eu acho interessante? Que é assim, pelo menos o meu sentimento, tá? As pessoas têm uma outra visão. Porque é o que você está falando, fazer um blog que todo mundo faz, porque, chega ali, faz um blog, tem um blog. Ah, vou Isso, fazer live no Instagram também. Agora, lançar um exato. podcast, as pessoas já te veem assim como, pô, importante. Né? Até porque, assim, Exatamente. podcast, para muita gente, ainda é um mistério. Exato, Né? exatamente. Ainda é um mistério. Então, uau, você conseguiu, você faz um podcast. Né? Então, É legal, eu passei por isso também. Muito então, bom, assim, muito ninguém bom. sabe como é que eu faço, né? Mas eu faço, e está lá no ar. É Então, legal. essa questão da introdução, como eu te falei, eu estou ainda aprendendo, né? Eu entrei para a academia, eu tenho que fazer os vídeos que eu ainda não fiz, as Sim, aulas, sim. mas eu posso deixar ela gravada e inserir. Pode, pode. Você pode fazer toda essa parte, porque assim, você pode criar um elemento no começo da introdução, porque lembra quando eu falei que o primeiro, naquela estrutura que eu passei, claro, tudo isso Uhum, pode ser mudado, né? Mas dentro daquela uhum, estrutura, os primeiros 15 segundos você vai gravar especialmente para aquele episódio. E o restante pode ser uma coisa genérica, que é sobre o podcast como um todo. E os 15 segundos sim, finais, que seria a transição para o assunto do dia, aí mantendo a retenção de quem está ali. Então, essa seria uhum, uma estrutura, né? Então, você poderia deixar do segundo 15 até o 45 uma introdução gravada. E aí você só põe na edição, cria os primeiros 15 segundos e depois os últimos. Agora, muitas pessoas também fazem o seguinte, né? Como a gente estava comentando lá no chat, o pessoal comentou, se eu não me engano foi o Ramon que comentou isso. Falou que muitas vezes a pessoa grava aqueles primeiros 15 segundos depois que terminou de gravar o podcast. Então, vamos supor que você fez uma entrevista com uma pessoa, alguma coisa. E aí saiu um negócio super legal lá no meio da entrevista. Você pode usar esse elemento como introdução ou como isca de introdução para despertar a curiosidade e as pessoas continuarem vendo, né, ouvindo. Então, às vezes você percebe, nossa, saiu uma super sacada ali no meio e você pode falar, olha, pessoal, hoje o podcast tem uma sacada impressionante porque você vai descobrir como fulano de tal conseguiu dar nó em pingo d'água, sei lá, uma coisa assim, né? Aí a uhum, pessoa fala, uhum. nossa, preciso saber disso, né? E aí você entra com a introdução maior lá, que vai explicar o que é o podcast, e depois você volta. Bom, pessoal, então a gente vai conversar com fulano e tal, daqui a pouco ele explica como é que foi esse nó em pingo d'água. E aí, tudo bem? Como é que tá com você? Aí você começa a conversa e a pessoa fica, poxa, eu quero saber como é que foi o nó em pingo d'água. E você continua entrando no assunto e conduzindo a pessoa na entrevista e talvez no meio da entrevista ele falou do nó do pingo d'água, mas entendeu como é que é a mecânica, né? Que a gente tem que ter Sim, essa sim. criatividade na produção do nosso podcast, né? Uhum. E, e basicamente é isso. Então você pode gravar sim, né? Pode deixar Tá. gravadinho, né? Uhum. E em relação à gravação, que eu uso o Anchor, Tá. eu gravo ali como se fosse segmentos e eu vou Assim. inserir.
Sim. O Anchor, ele permite que você grave vários segmentos e reordene os segmentos. E aí você vai colocando ele e você pode deixar... Eu sei que ali no Anchor, eu acho que você deixa até salvado em algum lugar os segmentos que você pode reutilizá-los, né? Em outros Eu acho que episódios. sim. Né? Fica lá É que eu não na... cheguei... eu acho que sim, né? Então você deixaria um segmento, porque você poderia produzir esse segmento e dar um nome específico para ele e sempre reutilizá-lo, né? É uma possibilidade. Você já tentou fazer edição no Audacity ou não? Não, ainda não. Eu vou começar a pesquisar também e a brincar, né, com ele. Porque assim, claro, o Anchor permite pelo celular que você faça tudo, e eu acho que você está corretíssima, sabe, Tina? Começar com o que você tem, né? Porque às vezes as pessoas esperam o momento ideal, o equipamento ideal, né? Às vezes as pessoas ficam procrastinando alguma coisa e nunca começa, né? Então, legal. Você começou com o Audacity, está usando... Audacity não, o Anchor, né? Está usando lá o Anchor, você faz diretamente do celular, funciona, fica legal. Mas, claro, na hora que você começar a usar o Audacity, você vai ver que o Audacity é um dos softwares, né? Mas ele dá muito mais possibilidade de você colocar, mexer com o seu áudio todo ali, mexer no nível, no volume todo, né? E o Audacity é interessante. Só que aí precisa de um pouco de tempo e dedicação para ver como é que ele funciona, né? Dá um pouco mais de trabalhinho fazendo Audacity. Pois é, por enquanto eu estou assim, não é profissional, bem amador, né? Porque eu faço no meu celular, eu não tenho microfone, eu não tenho nada, é no celular direto. E o que eu faço? Eu gravo no celular, não é? E vou para o computador para poder colocar a minha capa, aquilo tudo que eu tenho mais... Sim. Eu fico mais confortável, né? Mas em termos de gravação, por enquanto, eu não tenho nada profissional para gravar. É o que você falou, né? Porque eu vejo que eu tenho até pessoas conhecidas dentro dos meus grupos que falam, não, eu vou começar a criar episódio, eu vou começar... Gente, nunca vai sair do papel, né? Então, nunca vai sair do papel, se a gente não pôr aquele a lance, roda para mover. E vai melhorando, né? Então, e ver também, por exemplo, eu lancei, as pessoas gostaram, estão gostando, e com isso a gente vai melhorando a cada dia, né? O importante é o que você falou, é a gente começar a dar o primeiro passo. Então, a Com partir daí... certeza. E você vê que legal, aí chega um dia, você vai adquirir um microfone, mudou alguma coisa, aí você vai contar isso para a audiência vai ficar empolgada com isso também. Então, é interessante que a nossa audiência gosta de ver a nossa jornada de progresso também. Eles participam disso. Com certeza. É isso mesmo. Legal, Tina. Tá bom. Foi ótimo. Então, um ótimo dia para você, um bom fim de semana. Obrigada para você também, um bom fim de semana. Um abração. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Oi, Regina. Olá, tudo bom, professor? Tudo bem, e você? Como é que tá? Estou ótima. Legal. Eu acho que você já me incentivou e me deu todas as condições para eu lançar o podcast da forma como eu gostaria. O meu interesse não é negócio. Certo. O meu interesse é espalhar beleza, espalhar a estética do poema, da poesia, a melodia e o canto do poema. Então, assim, tudo que você me ensinou, tanto você como o Jefferson, né? São duas pessoas extremamente comprometidas, agradáveis de se comunicarem. Eu, no quarto dia, já lancei meu podcast. Olha só que eu bom. Acho que eu tenho umas 100 e tantas poesias já declamadas. Eu só faço a declamação, mas eu pretendo fazer a entrevista, né, e pretendo lançar um conteúdo sobre a declamação. Isso eu ainda não sei fazer, né? Eu estou tentando aprender, e é difícil aquele Audacity.
é meio complicado o Audacity. Para mim, né? Ele exige Então, um se eu pouco estou de... puxando. ele exige um pouco mais. Exige um pouco mais. Mas, assim, É, parabéns mesmo por você já ter o seu podcast. É isso mesmo, né? Usando apenas o celular você está fazendo, correto? usando o celular. Eu também tenho no YouTube, Regina Inverse Prosa. Eu Tá. também publico, eu gosto muito de poesia, né? E escrevo, eu sou escritora. Então, o podcast me abriu um horizonte maravilhoso. Nossa, Não há muito como te bom. agradecer, não há como te agradecer. E, Apenas dizer que esse contato com a tecnologia do podcast, com o áudio, eu acho, até agora, foi que não me importa que muitas pessoas escutem. O que me importa é que aqueles que escutem gostem de escutá-los, gostem de ouvir. Porque quem faz um podcast, como vocês tão bem orientam, que é para fazer negócio, né? Ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu cliente, tem que aprofundar, tem que sair do amadorismo e entrar no profissional. E aí vocês conseguem fazer isso com maestria, toda a mentoria e todas as lives. Para quem quer fazer isso, tem todas as condições, que são extremamente didáticos, né? Eu posso dizer isso porque sou professora, sou dessa área de pedagogia, então, assim, vocês são didáticos. que bom, que bom. Só não aprende, né, Eduardo, né? Só não aprende se realmente não estiver motivada ou não exercitar. Toda aprendizagem precisa do exercício. É Quanto verdade. a mim, eu não sei dificuldade, porque o meu amadorismo até que me deixa mais à vontade, né? Do que o profissionalismo, o nível de maior exigência. Né? Sim, Mas sim. eu entrei para te dizer isso. O meu podcast Obrigado. é Rotina Poética, Porções de Arte e Sabedoria. Já tem mais de 100 e tantos poemas, Olha que bom, hein? entende? As pessoas, eu já publico no feed do Instagram, no feed do Facebook, só falta publicar lá, porque eu perdi essa aula, depois eu vou assistir, lá no YouTube, né? Porque eu tenho um canal do YouTube também, Tá. mas vou tentar fazer. Né? Aos Tenho mais de pouquinhos. 70 anos, né? Tenho mais de 70 anos, Que então ótimo, eu né? tenho todo o tempo do mundo, como se diz, né? Dentro das minhas limitações. É Pois legal. parabéns a você, viu, a todos, e que eu vou tentar assistir de novo A jornada? vocês vão apresentar a jornada, acho que Legal. quanto mais se assistir, se for possível isso, né? Claro, vai Mas estar disponível nós aí. aprendemos. Vai estar E disponível. estou aí mobilizando as pessoas para que também façam, né, Legal, o legal. podcast. E avisar, explicar às pessoas como escutam um podcast também é legal, porque tem muita gente que não sabe, né? Tem muita gente que não sabe. Você fala, o que é podcast? E Não uma sabe coisa. nem o que é podcast, não assinam o Spotify, não conhece o Google Podcast. Então, as pessoas Exato. ainda são muito desinformadas, né? É Eu verdade. digo por mim, conheci o podcast, não porque não foi só porque eu escuto todo dia o café da manhã Ah, no Spotify, né? Todas as manhãs, o café da manhã da Folha eu escuto, né? legal, Então, eu legal. já conhecia, escuto músicas, né? Ah, tudo bem. Agora, eu queria só te fazer uma pergunta. Claro. Por exemplo, eu já tentei baixar a música, mas eu não sei, porque eles falam numa biblioteca, né? Você tem um vídeo explicando isso. Né? Tá. Como é que a gente cria uma biblioteca para música, para baixar um fundo musical no Audacity? Então, existem na internet diversos sites que têm músicas livres de direitos autorais que você pode utilizar. Então, aí é questão de, se você procurar na internet, no Google, músicas sem direitos autorais, vai começar a aparecer alguns sites para você.
E cada então tá site tem uma certa regra. Tem alguns sites que, por exemplo, você pode baixar a música, você pode usar a música, e a única coisa que eles exigem é que você faça uma menção da música da onde você estiver utilizando. certo. Então, no caso do Certo. podcast, a recomendação é que se mencione a música. Sabe aquela parte onde você sobe o podcast e diz do que se trata aquele episódio? Eu sei, Então, você vai publicar, Isso. aparece. Aí você pode colocar lá, ó, a música de fundo foi tirada de tal lugar, tal, 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 e o crédito é de fulano de tal. E você pode dizer no final do podcast também, por áudio, né? Depois, Tá por exemplo, no seu caso, declamou a poesia, tudo, e você pode dizer, ó, e a música é do site tal, oferecida gratuitamente, tal, do autor tal. Então, e eles normalmente dizem como faz a menção. Tem alguns outros que permitem que você faça tudo isso, mas você tem que pagar para usar aquela música. Mas você normalmente paga uma vez para usar ela. Tá? Então tem que dar uma estudada. Tem um site que eu gosto de utilizar de músicas que ele chama Incompetech. Incompetech. O nome do... Incompetente. Só se Não. lembrar de incompetência que você parece já... incompetente, mas é Incompetech. Incompetech. E o tech é aquele tech de technology, vem do inglês. Entendi. Tech. TS. Isso, é. Tá certo. Incompetech, né? Aí, se você tiver dificuldade, tenta achar esse site, você vai olhar que tem bastante música em inglês, mas você vai ver lá, tem uma biblioteca livre e ele diz por tipo de música. Então, música alegre, música de suspense, música country, e é tudo instrumental as músicas. E acho que elas poderiam funcionar. Olha lá, o pessoal pôs no feed aqui, ó. Você está conseguindo ler aqui, ó? Incompetech, mas eu acho que tem o CH. Mas se digitar Incompetech, vai aparecer para você. Se você não conseguir achar, depois você me manda um e-mail. Você tem meu e-mail, né? Então manda um e-mail que eu passo o link direitinho, não tem problema. Tá? Eu tenho fundo musical, boto música clássica, porque não tem problema nenhum. Então, dá para fazer isso, né? O pessoal usa... música clássica de Mozart, de Vivaldi, essa eles não têm exigência, não. Geralmente, ou então eu boto, às vezes, do próprio... Como é que a gente chama? Do Anchor, né? Do Anchor, né? Exatamente, do Anchor. Exatamente. Que está fazendo a hospedagem. Exato. E eu acho que o Anchor vai disponibilizar cada vez mais músicas pra gente. Sabe por quê? Ótimo. Porque o Anchor, quem é dona do Anchor é a Spotify. A Spotify é dona. A Spotify é a empresa que comprou a Anchor. Meu Deus, então nós estamos no mesmo local. Exato. Eu estou no mesmo local. Exato. Então, assim, e eles têm interesse, porque quando você usa uma música, na verdade você acaba divulgando um autor e uma música, e a pessoa ouvindo a música via Spotify, quanto mais se escuta a música no Spotify, mais... teoricamente, né, o autor da música vai ganhar com isso, entende? Então, enfim, eles estão criando esses modelos de negócios aí. Eu acho que vai caminhar por aí, tá? E, enfim, eu vou forçando as coisas, aprendendo. Qualquer dúvida, eu pergunto a vocês sempre estão disponíveis para isso. Foi muito agradável a nossa conversa. Obrigado mesmo. Um abraço grande para você, viu? Obrigado mesmo. É um ótimo dia. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. Legal. Tchau, ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Muito. Isso, já chamei a Marta aqui. Oiê. Olá, Marta, tudo bem? Tudo bem? Eu vi seu pedido agora aqui. Eu estava lendo Obrigada. a mensagem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Ó, você está falando de onde, Marta? São Paulo. São Paulo, legal. Eu morei em São Paulo por muito tempo, até praticamente toda a minha infância, até 97. Eu morava na Zona Sul, perto do aeroporto lá, de Congonhas. Eu hoje moro aqui perto da Paulista. Mas eu já fui muito a Curitiba, porque meu pai morava em Curitiba, depois ele mudou para Santa Catarina, mas eu conheço muito Curitiba.
Legal. É uma boa cidade aqui, legal. Não é. Como cidade grande, para o forasteiro, ela não é assim tão acolhedora. Para o turista, ela é excelente, mas para morar é. Agora, o clima é muito bom. O clima nos muito primeiros anos eu tive um pouco de dificuldade, porque, claro, é uma cidade nova, você não conhece ninguém e tal, mas como eu cheguei aqui trabalhando, daí eu tinha o círculo profissional. E aí depois logo minha esposa também conseguiu um trabalho e aí a gente conseguiu se adequar bem à cidade. Claro. Mas eu entrei a Fátima Rangel entrou aí agora. Que legal. Por conta da Fátima até, por conta de conversas nossas, eu entrei na jornada e no último dia da jornada também estava com o meu podcast no ar. Também já colocamos no ar. Assim, com uns vai e vem, né? Porque não deu certo, vai lá, faz de novo, tal. Mas com vontade nós conseguimos colocar no ar. A nossa dificuldade é muito em som, porque ela mora em Canoa Quebrada e eu moro em São Paulo, e a gente faz um podcast virtual. Hoje depois da gente ter testado algumas estratégias, porque a gente queria fazer um diálogo, a gente tentou um monte de coisa aí, mas nos adaptamos melhor no Zoom. Então a gente grava pelo Zoom, depois eu edito e a gente já está com 3, 4 episódios no ar. Poxa, que legal. Tudo fruto da jornada, foi assim, excelente. Foi, eu consegui, assim, foi muito bom. Poxa, que coisa. Nossa, no último dia, na hora que terminou a aula, que eu pus o negócio apareceu lá, eu falei, cara, eu consegui! Foi muito bom, foi muito bom. E daí agora a gente resolveu fazer realmente uma publicação semanal, fazer direitinho. A gente ficou gravando antes, arquivou um monte de episódio, conversamos muito sobre... Agora nós estamos sempre fazendo tentativas. Cada hora a gente faz uma tentativa de um jeito, pelo celular, e daí tem filho que dá palpite, manda fazer não sei aonde, a gente faz, não acerta, volta, mas tudo bem. Além de ser uma coisa que a gente quer muito fazer, é uma coisa que a gente está se divertindo em fazer, então é muito bom. E agora a gente colocou no ar. E coloquei lá no meu Instagram e coloquei um link. Né? Então eu peguei o link do episódio, eu entrei lá no site, peguei o link, coloquei no link, coloquei lá. E avisei os amigos lá, escuta e tal. E quando você coloca o link, a pessoa entra e ela já assiste, ele vai correndo todos os episódios. Tá. E daí eu fiquei pensando, não tem como eu fazer um link só daquele episódio. Eu teria... ele é uma coisa que ele não vai, ele vai que nem uma novelinha, né, correndo, parece uma... Sim, porque tem dois links. A Fátima é mais do rádio, né, então fica aquela coisa mais radionovela, assim, fica um episódio, o segundo já correndo direto. Então, tem 2 links que você pode pôr, basicamente, né, quando você tá lá você pega o link da onde? Do Spotify? Eu peguei esse primeiro, eu fiz a primeira postagem, né? Então eu só fiz o primeiro episódio do nosso primeiro episódio. Eu fui lá na barra, fiz um Ctrl+C, pus num link, num encurtador de link lá no Tiny, encurtei o link e coloquei o link lá no... Mas quando você disse que foi na barra, você está falando do navegador? Na barra do navegador? E você estava aberto em qual página? Na página da Spotify? Na página do Anchor? Na página do... quer ver? Eu tava com ele aqui, ó. Esse eu tô no Google, né? Deixa eu tirar a marcação. Ah, tá. Você tá no Google Podcast. Agora eu tô no Google, né? Tá vendo? Tá. E daí tem todos os episódios. Eu marco este
este link aqui todo, né? E coloco esse link lá no... vai funcionar também, né? Mas esse Mas link que daí que você ele está corre pegando... todos, ele não corre só o episódio, Isso. né? Ele é o link do podcast. Agora, mas eu vou dar uma dica mais interessante para você. Dá uma pesquisada num site chamado Podfollow. Podfollow. Tá. Aí, quando você entrar nesse site aí, ele vai dar um campo para você digitar o nome do seu podcast. Aí você vai lá, digita o nome do seu podcast. Provavelmente ele deve achar o seu podcast. Provavelmente ele acha. E esse Podfollow, o que ele faz? Ele te dá um link que eles chamam de link mágico. O que é o link mágico? Porque quando você passa o link do Google Podcast, a pessoa vai escutar no Google Podcast. Mas o link do Podfollow é um link que eu chamaria de link genérico. Esse link genérico, quando você publica, a pessoa que clicar nele vai ouvir no aplicativo que estiver instalado no celular dela. Então, por exemplo, se eu clicar nesse link... Essa dica sua já vale. Pois é. Se eu Olha, Fátima, essa dica aí já vale o preço da academia, viu? Só aí, ó. Olha ali, tá escrito aí, você tá vendo? Ó, o pessoal pôs Podfollow, tá vendo? Já entrei aqui no computador. Ótimo. Então, e ele vai dar, ele fala para você quer o link do podcast e mais embaixo ele fala assim, ou você quer o link de um episódio específico. E aí você pode pegar o link mágico do episódio específico. E aí, você vê que legal, né? Aí você vai passar esse link para a pessoa, vai abrir. Se ela tem o Spotify, vai abrir no Spotify. Se ela tiver o da Apple, vai abrir no da Apple. Se ela está usando o Google, vai abrir no Google. E assim, respectivamente. Então, a gente, assim, eu não tenho 70 anos como a outra senhora que entrou, mas com 60, também entrando no mundo digital, então tem algumas coisas que a gente não está acostumada, né? Trabalhava com computador e tudo, mas com outras ferramentas e outras coisas. E agora aprender essas coisas todas, a gente às vezes demora um pouco, mas como é que é? Nós somos obstinados, nós vamos até aprender. Tem que ser obstinado mesmo, exatamente. Que ser não pode existir, a gente vai em frente. Mas, Edward, essa dica sua, porque você não sabe que eu já quebrei a cabeça para ver se eu conseguia só colocar o... É porque a gente não tem a dimensão da palavra-chave para perguntar, né? Então tem que ter alguém que está no meio dessa tribo que fala essa língua para dar uma luz para a gente. Olha, não, follow, cara, por que eu não pensei em follow antes? É verdade, mas é assim, claro, a gente fica conhecendo, porque eu tô nesse mundo, vou conhecendo um monte de coisa, né? Então, enfim, claro, mas a gente tem que... E é legal a gente estar nessa comunidade de podcasters e tá... Aqui nesse grupo e nessas lives aqui, a gente sempre vai estar colocando dicas e ajudando e vamos descobrir coisas novas. Eu mesmo descubro coisa nova todo dia, porque todo dia, Deus, né? o tempo todo, aparece coisa assim nova, que eu falo, caramba, existe isso agora? Gratidão eterna, muito obrigado. Eu vou fazer a jornada de novo, porque de repente eu perdi alguma coisa lá e eu tô sempre acompanhando vocês. Super parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Obrigado, viu? Mesmo. Ok, então. Então, um ótimo dia para você. Obrigado. É isso aí, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Hein? Hoje vamos ficando por aqui. Até mais.